E, gente, hoje a gente vai encerrar nossa série sobre relacionamento. Eu acho que você já está cansado de saber sobre relacionamento, sobre namoro, aquela coisa toda. Se você errar a partir de agora, só Deus na causa, galera. Só Deus na causa, entendeu? Em relação à sua vida e isso. Brincadeira. Mas eu comecei a estudar um pouco sobre o que eu iria falar com vocês hoje e me chamou muita atenção alguns textos. E um dos primeiros textos que me chamou muita atenção foi aquele texto de Provérbios 18:22, que diz que o homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso, recebe favor do Senhor. Aí eu fiquei pensando nesse texto, né? Então, assim, um homem que encontra uma esposa recebe favor do Senhor e tal, e tudo mais, e fui olhar um pouco do que significava esse bem precioso. Olha só, homens, se liga nessa. O que significa o bem precioso? Se você está namorando, desejando casar, olha só o que isso significa. Se você está solteiro, levanta a mão e começa a pedir, clamar a Deus para que você possa encontrar isso, amém? Então, vamos começar com o movimento profético, brincadeira. Aham. Mas eu achei muito interessante, porque o bem precioso significa algo bom, algo agradável, algo amável, excelente, valioso. Algo que irá te satisfazer, te fazer feliz, próspero e vai te ajudar a ser correto eticamente. Nossa, quanta coisa em uma só expressão. Quanta coisa. Então, se você é um homem que está namorando, olha para sua namorada, para sua futura noiva, esposa e fala assim: Deus, tu é massa. Agora, se você tá aí nessa deprê, né, orando ao Senhor, feche os seus olhos bem rapidinho assim: Deus, eu quero viver isso, sabe? Mas não fica só para os homens. Isso, fica também para as mulheres. E aí eu comecei a pensar, né? Um detalhe, antes. O texto ainda fala assim: recebe um favor do Senhor. A ideia de favor do Senhor é você receber algo com prazer, algo de deleite, você recebe a boa vontade de Deus, você recebe o favor de Deus na sua vida. Nossa, olha só como a mulher é importante para o homem. Agora o homem. Há um texto que diz o seguinte: maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Aí eu fiquei pensando, como uma mulher, ela é bem-aventurada se ela encontrar um homem temente ao Senhor. Por quê? Porque a sua casa terá uma amostra grátis e diária de quem Cristo é todos os dias. Então, homens, vamos correr atrás de prejuízo. Porque o pecado arrebentou o nosso coração e faz com que a gente se distancie mais de Deus e não pareça com Cristo. Então, a gente sempre tem que estar ali lutando para parecer com Jesus. E aí, teve um dia, pessoal, conversando aqui com adolescentes, jovens, aquela coisa toda de aconselhamento pastoral, né? E uma delas falou assim: Arthur, meu desejo, meu grande desejo é ter um namorado. Aí eu, sério? Esse é o seu desejo de vida? Ai, por um momento agora eu quero ter um namorado. Eu falei assim: sinto muito. Ela, por quê? Porque Deus não vai te ouvir. Ela, Arthur, como assim? Assim, realmente, Deus não vai te ouvir, porque Deus não quer te dar um namorado, Deus quer te dar um marido. Sabe? Já começa por aí. Deus não quer te dar um namorado, Deus quer te dar um marido. Deus não quer te dar uma namorada, Deus quer te dar uma esposa. Sabe? E é isso que o texto bíblico está dizendo. Olha o que a gente pode viver de algo excelente. Só que o grande problema é que a gente sempre faz oração errada. Sabe? A gente busca a Deus de forma errada. E a vontade de Deus é que a gente venha se relacionar. Mas como, Arthur? Deixa eu explicar um pouco sobre... Opa, deixa eu ver se está funcionando aqui. Bora, filho. Ih, pessoal. Meus amigos aí, me ajudem ali. O inimigo se levantou. Tá furioso ali. Obrigado, Paulinho. Muito obrigado. Se você quiser ficar aí, pode pegar um banco, uma cadeira, vai me ajudando. Sabe como é que é, né? Vou tentar aqui ver se vai, né? Mas, pessoal, como viver a vontade de Deus por relacionamento? Tem muita gente que acha que a vontade de Deus é como se fosse um arco e flecha. Eu preciso acertar a vontade de Deus. Eu preciso mirar e se eu falhar, já era, perdi. Tem muita gente que acha isso, que a vontade de Deus é como um alvo. Se você errar, acabou a sua vida.
Mas nós devemos entender que a gente vai errar o alvo. Por que a gente vai errar o alvo, Arthur? Porque o nosso coração é pecador. Porque o nosso coração é pecaminoso. O pecado é errar o alvo. Isso significa pecado. Então, a minha tendência pelo meu coração enganoso, pela minha natureza pecaminosa, é eu mirar, atirar e errar. E eu entendo que a vontade de Deus não está muito ligada a isso. E eu quero explicar que a vontade de Deus ela se assemelha a uma avenida. Ela se parece muito com uma avenida. Como assim, Arthur? Avenida. Vamos lá. A avenida é um meio de transporte, é onde você então vai se locomover de um lugar para o outro. E nós vamos partir de um ponto. E aí esse ponto que a gente parte, ou geralmente da nossa casa, que a gente sai, a gente está motivado a algo. Então nosso ponto de partida começa pela motivação. Eu vou fingir que estou apertando assim, você vai ganhando, tá? A motivação é o ponto de partida. O porquê é o ponto de partida. Onde eu vou chegar é o meu ponto de partida. Eu preciso ter uma motivação. Por quê? Porque eu quero ter um destino. A filha está falhando. Eu quero chegar ao meu destino. E nesse meu destino eu vou encontrar deleite, porque é onde eu quero chegar. Por exemplo, se você quer ir um dia de calor, sair da sua casa, tomar um açaí, você então tem que ir num lugar de açaí. Então é o seu destino. Você está desejoso por isso. Mas, para você chegar no seu destino, você precisa ir em segurança. Você quer chegar lá. E para isso nós temos princípios. Princípios que norteiam a nossa vida. Princípios que são como leis. Princípios que são como uma rua pavimentada. Princípios que nos ajudam, facilitam a gente chegar onde a gente deseja chegar, o nosso propósito. Nós temos, então, para chegar onde nós queremos, sinalização. Muitos até usam, no meu caso, né? Eu chego em Indaiatuba, eu me perco, pessoal. Eu tenho que usar o Waze para me movimentar em Indaiatuba. Olha que eu estou morando em Indaiatuba há 4 anos, 5 anos. E ainda preciso do Waze para andar no centro, pra você ter uma ideia. Para achar a Casa Férez, para achar a Ameripan, eu preciso de Waze. Sabe, para chegar onde eu quero. Para que eu não erre o caminho. Então, os princípios, eles são meios que nos orientam em toda essa jornada. E para eu viver, então, a vontade de Deus, eu tenho uma proteção pela parte de Deus, que é a sua própria palavra. Que é a sua própria palavra. Onde ele expressa a vontade dele para nós. Então, a motivação certa, com o jeito certo, vai me levar a viver o propósito correto. Então, a motivação certa, com o jeito certo, vai me levar a viver o propósito correto. Sabe, então, dentro dessa avenida, a gente vai ter muitas escolhas. Muitas escolhas. Está lá, a vontade de Deus. Ele nos dá uma certa liberdade para a gente fazer escolhas. Porque se você for olhar, tem várias faixas ali. E você pode transitar por várias faixas. Você pode ir para a esquerda, para a direita. Se você quer ser aquele cara acelerado, então vai para a esquerda e manda bala. Sabe, só que você vai ver lá que tem uma placa de sinalização de velocidade. Tem um radar. Tem coisas que estão ali norteando você. Tem placas direcionando o seu caminho. Então, dentro dessas faixas, dessas pistas, nós fazemos as nossas escolhas. A gente pode fazer as nossas escolhas. Nós podemos mudar de faixa. Então, dentro da vontade de Deus, ele nos oferece uma oportunidade de fazer escolhas. Só que sempre sendo protegido pela sua direção. Então, o namoro é um exemplo disso. O namoro é um exemplo disso. Porque tem muita gente que fala assim, Arthur, eu preciso encontrar a tampa da minha panela. Aí eu preciso achar a parte da costela que falta. Sabe, você vai encontrar muitas pessoas falando isso. Não, Arthur, tem a pessoa certa. Eu, Arthur, não acredito que tenha a pessoa certa. Eu acredito que existe o jeito certo de encontrar uma pessoa correta para você viver. E aí, então, Deus vai lá, dentro dos seus guarda-reios, dentro da sua pista, e fala assim, olha, vai aparecer uma loira. Aí vai aparecer uma morena. Vai aparecer uma ruiva. Com cabelo liso, cabelo cacheado, enfim, alta, baixa. Vai estar lá na sua avenida. Mas dentro do princípio, agora é que você deve observar. Será que essa pessoa, ela ama a Deus? Princípio. Será que essa pessoa, ela tem uma boa família? Será que a família aprovaria o nosso relacionamento? Princípio. Será que os nossos líderes apoiam esse relacionamento? Princípio. Será que ela teme a Deus? Princípio. Será que é do sexo oposto? Princípio. Será que ela visa casamento? Princípio. Tudo isso protege você de fazer uma escolha correta.
Tudo isso direciona você à vontade de Deus, porque foi isso que Deus disse em sua palavra. Então ele está direcionando você ao relacionamento. Se o relacionamento tem propósito de casamento, tem propósito de glorificar a Deus, de constituir família, você tem a bênção, cara, você está aqui dentro do princípio. Então você pode encontrar uma morena e está dentro desse princípio. Você pode encontrar uma loira dentro desse princípio. Você pode encontrar um Jorge, mas dentro desse princípio. Está repreendido, né? Você pode encontrar pessoas dentro desse princípio. Mas agora o grande problema, pessoal, existe dois tipos de condição. A condição que você vive, pode passar, Paulo. Escolher uma vida com Cristo e uma vida sem Cristo. E tem muita gente que faz o seguinte: pula essa cerca. Pula essa cerca. E quer escolher da forma que o seu coração hoje está mandando. O seu próprio coração está te orientando. Sabe? Então tem muita gente que quer quebrar os princípios, quer quebrar esses guarda-reios. E aí, então, depois que você estiver vivendo algo ruim, não reclame que Deus é ruim. Foi você mesmo que fez essa escolha. Porque Deus nos deu princípio. Então, muitos querem, não, na verdade, muitos não querem a responsabilidade da escolha. Porque não querem lidar com as consequências. Sabe, muita gente tem medo das consequências. E aí, então, a gente faz escolhas imprudentes e traz essas consequências ruins. Eu falo que a vontade de Deus é como um quebra-cabeça. Olha lá, o quebra-cabeça bonitinho. Você acabou de comprar. Enfim, 20 peças se você tiver dificuldade com quebra-cabeça. Agora, se você gostar de quebra-cabeça, vai lá para 200, 1000 peças. É, só, né? Alguns. E aí tá lá. Aí Deus chega com a caixa do quebra-cabeça e faz o seguinte, ó. Joga. Tudo no chão. E aí as peças caem lá todas. E ele vai fazer o seguinte, porque geralmente, quando a gente compra a caixa, o desenho já tá feito, né? O desenho já tá ali mostrando o que é esse quebra-cabeça. Deus, ele esconde a capa do quebra-cabeça. Deus esconde. E fala assim, ó, se vira. A sua responsabilidade é construir esse quebra-cabeça. A sua responsabilidade é viver esse quebra-cabeça. Mas você sabe que o quebra-cabeça tem começo e fim. E aí você começa por onde? Pelas beiradas. Estratégia, né? As peças mais fáceis. E aí, então, a caminhada com Deus parece que é fácil. Aquela coisa, não, as beiradinhas aqui, tão, nossa, tá ficando bonito. Nem começou a fazer o meio ainda, né? Falta muito. E aí você vai fazendo. Só que chega um momento do quebra-cabeça que você quer forçar uma peça que não encaixa. E é essa hora que a gente fica muito revoltado com o quebra-cabeça. E tem muita gente que está no fim do quebra-cabeça e... né? E aí daqui a pouco fica calmo de novo. Por que eu fiz isso? E recomeça o quebra-cabeça. Sabe? Então tem muito jovem hoje que vive isso. E quer forçar o quebra-cabeça. Achando que Deus não tem um bom plano para você. Mas lá na frente, quando você estiver vivendo, à medida que você obedece a Deus, viver a sua vontade, e ver que ela é boa, agradável e perfeita, você vai olhar para esse quadro e vai falar assim, uau, cara, olha o plano de Deus para minha vida. E olha só, o que uma forçação minha podia fazer em estragar todo esse plano. O plano de Deus é como um quebra-cabeça. Só que a gente tem essa mania de querer forçar o quebra-cabeça. Sabe, então Deus determinou a nossa condição. Ou você vive uma vida com Cristo, ou você vive uma vida sem Cristo. E você vai lidar com as consequências disso. E eu vejo que nós queremos muito saber como Deus vai fazer. Não é verdade? E fica naquilo, não, eu quero saber como Deus vai fazer. Mas nós não queremos ser quem Deus quer que sejamos, para então viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. A gente fica forçando a coisa. Sabe, a gente força muito. E quando a gente força a coisa, o que vem na frustração, o que vem no relacionamento, frustração. Vem decepção. Vem marcas, dores. Aí depois que você quiser entrar num novo relacionamento, você fala, você não quer entrar num relacionamento porque eu estou muito machucado com o último. Porque foi muito doloroso o meu último relacionamento. Na verdade, o seu antigo relacionamento, você não viveu o verdadeiro amor. Você viveu uma caricatura do que é amor. E quando você encontrar em Jesus a essência real do amor, você vai falar assim, quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu perdi? Mas eu quero te ajudar a viver dentro desse guarda-reios.
Por isso que hoje o nosso Pulse House está sendo um pouco diferente da proposta que a gente tem. Eu quero direcionar você a entender, pessoal, 4 P's. 4 P's, fácil. Aqui para você continuar vivendo o propósito de Deus para o relacionamento, para você encontrar a vontade de Deus para o relacionamento. O primeiro P é princípio. Dentro do princípio você vai encontrar uma gama de coisas. E a primeira coisa que você vai ver dentro do princípio de Deus para orientar a sua vida é: não se ponha em julgo desigual. Não se ponha em julgo desigual. É isso que o texto de Corinto vai dizer. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Pode dar até mais um clique, Paulo. É isso que o texto está querendo dizer. Então, a Bíblia é o princípio que nós devemos observar. E dentro desse princípio diz assim, ó, não se relacione com pessoas que não têm a mesma consciência, a mesma direção, o mesmo Deus que você. Não se ponha em julgo desigual. E o que é julgo? Você fala, mas Arthur, o que você está falando de julgo? Julgo era um instrumento usado colocado em animais para carregar grande carga, para carregar grandes cargas. Então, geralmente, o que era feito naquela Idade Média, onde o jugo era usado? Era colocado 2 bois, sobre eles colocado um pedaço de madeira, que era o jugo, e aí então era preso a carroça ou a carga que era preciso ser levada, e aí então eles levavam juntos, porque os dois tinham a mesma força, o mesmo tamanho, então era um jugo igual. Eles conseguiriam ir longe. Agora, se a ideia do jugo desigual, como que ela funciona? Ela funciona o seguinte: se eu colocasse um boi e um cavalo, daria certo? Se eu colocasse uma vaca e um jumento, daria certo? Não daria, porque eles são diferentes. Eles são diferentes. Sabe, se você for olhar para o jardim do Éden, Adão olha para a macaca e ele fala assim: não, não dá para me relacionar com ela. Adão olha para um outro animal e fala assim: não, não dá para me relacionar com esse animal. É preciso alguém que seja compatível. Precisa ser alguém semelhante a mim. Precisa ser alguém que teme a Deus como eu temo. E aí então você vai ver lá o princípio de tudo. Deus orientando Adão e Eva. E o texto está dizendo assim, incrédulo. O que é esse negócio de incrédulo, Arthur? Sabe, o que é esse negócio? Incrédulo, no original, é alguém infiel. É alguém que não confia, não crê em Deus, que não demonstra confiança em Deus, que é mais desleal aos seus mandamentos, que deseja não seguir a Cristo, que até pode demonstrar uma confiança, mas a sua ação, a sua vida, não resplandece quem Cristo é. Não dá exemplo de quem Cristo é. E Arthur, julgo desigual, o que envolve? Envolve todas as religiões que pensam diferente do cristianismo. Todas. E até os próprios crentes. Não é só quem está lá fora, não é só um católico, não é só um bandista, não é só um espírita, não. Até dentro da igreja a gente vê julgo desigual. E por que, Arthur? Sério mesmo que acontece? Sério que acontece. E já veio jovem questionar, veio, muitas vezes. Tem jovem que chega para mim e fala assim, nossa, Arthur, aquela pessoa lá, o que você acha? Eu falo assim, filho, corre, que é o diabo vestido de ovelha, parceiro. Ah, que é lobo, corre, sabe? Por quê? Porque não exemplifica. Não significa que estar na igreja significa estar perto de Cristo ou ser parecido com Cristo. Isso não significa nada. Sabe? Então a gente precisa estar com o olho muito atento. Mas, gente, isso é vontade de Deus, porque se você vai olhar para o Antigo Testamento, Deus é bem claro com o povo dizendo assim, ó, não se relacione com povos de outras nações, porque esses povos adoram outros deuses. E se você se relacionar com esses povos, vocês tendem a se relacionar com esses deuses. Foi isso que aconteceu com Salomão. Salomão se relacionou com 1000 mulheres, mulheres de várias tribos, de vários lugares, e ele se perdeu de Deus. Ele se distanciou de Deus. Ele se afastou do bom propósito de Deus. A mesma coisa aconteceu com Sansão, todo bonitão, cheio do cabelão, forte, atração das mulheres. Foi lá e se relacionou com pessoas erradas. Não ouviu os pais e sofreu uma consequência drástica, triste. Você vê Deus orientando esse princípio do povo do Antigo Testamento, o povo de Israel, tanto que Abraão é um exemplo disso. Abraão fala assim, olha, meu filho Isaac já está ficando velho. Está dando uns 40 anos e não quer casar. Vamos dar um jeito nele aqui.
Então, pegou o servo e falou assim, ó, você vai lá na casa do meu parente, alguém que é da mesma tribo, alguém que tem o mesmo senhor, e você vai trazer alguém de lá para ele se casar com meu filho Isaac. E aí, então, nós vemos o relacionamento de Isaac e Rebeca acontecendo. Nós vemos a família se envolvendo. Nós vemos Deus se envolvendo. Duas pessoas que tinham o mesmo Senhor. A gente vai olhar para Deuteronômio 7 e vai ver Deus orientando os israelitas, dizendo assim, ó, não se casem com outros povos que adoram outros deuses. A gente vai ver Esdras 9, do 1 ao 3, dizendo o seguinte, vocês que são sacerdotes, vocês que amam a Deus, vocês que vivem buscando a Ele, não se relacionem com pessoas que não amam a Deus. Aí a gente vai ver Amós 3:3 dizendo o seguinte, não se relacione com pessoas que têm um propósito diferente do seu. Por quê, gente? Lá na frente, no casamento, vocês vão ter treta com criação de filhos. Porque lá na frente, um vai querer que um se batize em uma fé, o outro vai querer que o filho vá para outra igreja, que isso, que aquilo, e aí a salada de fruta na família está feita. E a briga está rolando solta. Princípios de criação de filhos, de prioridades, de escolhas, de pensamentos diferentes, e aí então vai vir muita briga. E vocês vão lidar com a briga de forma diferente, porque vocês aprenderam de forma diferente. Então vai ter treta. Vai ter treta. Sabe? Recentemente eu conversei com um casal. E aí o casal, ela, de uma religião espírita, ele, aqui da igreja. E eu falei assim, olha, deixa eu mostrar para você, não só biblicamente, por que que vai dar errado. Por que que vai dar errado? Eu vou mostrar usando sociologia, psicologia e tantas outras coisas. Aí ele disse, nossa, sério? Eu falei, sério. O nosso corpo é como uma camada, cebola. Tem o núcleo lá dentro, tem a casca mais grossa, e tem aquela outra casca mais marronzinha, né? E aí, então, você tira a casca marronzinha, porque é característica que é uma cebola, e aí você vai ter aquela casca de proteção. Mas você não quer usar a casca de proteção, então você tira a casca de proteção e você chega no núcleo, que é o mais essencial da cebola. Nós somos semelhantes a isso. Teoria do Shrek, isso, tá, gente? Olharam, né? Teoria do Shrek. Tudo que nos move, o nosso comportamento, as nossas emoções, elas são movidas pelas nossas crenças. Se eu creio em algo, então isso molda a minha emoção e, consequentemente, a minha emoção me faz, então, ter um impulso para um comportamento. Se eu tenho uma crença diferente da do Yuri, em relação ao futebol, por exemplo, ele crê que o Palmeiras é o melhor time do Brasil. Eu creio que o Corinthians é o melhor time do Brasil. Né? Não, calma. Só estou dando um exemplo. Ele crê nisso. Eu creio que o Corinthians é o melhor time do Brasil. E aí, então, a minha emoção vai ser aflorada pelo Corinthians. E a emoção do Yuri é aflorada pelo Palmeiras. E aí o meu comportamento vai ser entrar em embate com o Yuri. E o Yuri entrar em embate comigo. Imagina isso num casamento. Palmeirense e a corintiana. O São Paulino e o Santista. Quase não existe Santista, né? Mas, enfim, 4-0, né, galera? Só para registrar. Mas, agora imagina isso se tratando de criação de filhos. Imagina isso se tratando de questões essenciais a respeito de finanças. Imagina isso se tratando de questões de sexualidade. De sexualidade. Isso vai ser um grande problema. Eu falei assim, não, se você tem uma crença diferente da dele, vocês vão ter emoções diferentes e, consequentemente, comportamentos diferentes. Eu vou contar uma história dentro do meu contexto familiar. Que tem alguém da minha família que, filha de pastores, decidiu se relacionar com uma pessoa de outra religião. E essa pessoa, então, foi para a igreja, porque ele tinha que ir para a igreja. Muito pela motivação errada, para querer agradar minha prima. Acabei contando, né, quem que era. Acabei contando quem que era. Mas, ela, então, levou ele para a igreja. Gente, detalhe, ele se batizou. Gente, ele começou a tocar bateria na igreja. Se casaram. Mas 3 meses depois, minha prima começou a viver um inferno. Porque ele parou de ir para a igreja e começou a proibir ela de ir para a igreja. Proibia. Mentiu para ela, dizendo que ia trabalhar, quando na verdade ele saía de casa, ele tinha sido mandado embora do emprego, ele saía de casa, ele esperava ela sair, ele voltava e ficava lá dentro de casa.
E um dia, a minha prima voltou, porque ela ia buscar o documento, e descobriu que ele estava lá dentro. E quando ela descobriu que ele estava lá dentro, ele estava em contato com uma outra pessoa, fazendo uma chamada de vídeo, tendo uma relação virtual com essa pessoa, traindo minha prima. Olha só, quanto que essa pessoa, minha prima, sofreu quando descobriu tudo isso. E muitas pessoas viraram para ela e disseram o seguinte: não entre nesse relacionamento. Mas ela deixou ser levada pelo coração enganoso, pela expectativa do namoro missionário. Vou fazer missão, né? Vou fazer missão. E aí, então, gente, essa é uma das coisas que eu vejo muitos jovens também caírem. Por exemplo, é muito mais fácil você ser arrastado pela pessoa. Vamos lá. 2 pessoas aqui, um casal. Maria Clara e Heron, chega aqui. Calma, não vou fazer nada não, relaxa, velho. Clara, sobe aqui. Pode subir. É isso. Eu vi esse exemplo e eu achei muito interessante. A Reb sabe disso, né? Reb, você lembra desse exemplo lá na igreja? Muito legal. Fica aqui do lado, que bonitinho. Ah, que bonitinho. Tira uma foto, gente. Cadê? Cadê os fotógrafos? Fotinho. Isso, legal. Bacana. Vamos supor que a Maria Clara, cristã fervorosa. Tá. Como é que é? Vamos lá, vamos imaginar que a Maria Clara, uma crente, está indo na igreja. Heron, só gandaia e quer nem saber de igreja. Clara, a sua missão é fazer o Heron ir para o mesmo nível que você. Tenta, não. Calma, agora. Você não quer essa vida. Ela vai tentar fazer você ir para a igreja, fazer as coisas. Tenta fazer ele subir na cadeira. Vai, tenta. Não, você tem que tentar, vai. Vai, claro, você não é forte, mano. Né? Tá valendo um bombom. Ela querendo comprar o cara, velho. Foi difícil, né? Foi difícil. Não é difícil? Não é difícil? Não foi difícil? Agora, Heron, tenta puxar ela pra baixo. A Maria caiu. Ô, Maria! Eita! Mas vamos lá, esse é um exemplo meio bobo, mas, gente, é o que acontece na nossa realidade. É muito mais fácil. Acabou, pode sentar, muito obrigado. Pode pegar o bombom depois lá, tá bom? Mas é muito mais fácil você ser levada, ou você ser levado para o pecado do que você trazer alguém. É muito mais difícil. É muito mais difícil. Sabe por quê? Porque a pessoa que estava aqui em cima já tem o coração pecaminoso. Então é fácil ser arrastado. Sabe? Então, por isso que eu gastei tempo com essa questão, porque eu vejo muita gente errando nesse ponto. Se deixando levar pela emoção, pelo coração. Eu quero dizer algo. Esperar em Deus pode ser difícil, mas nunca será pior do que as consequências de uma escolha errada. Esperar em Deus pode ser muito difícil, mas nunca será pior do que as consequências de uma escolha errada. Mas agora eu vou correr o nosso tempo. Outro princípio, obediência aos pais. Olha só o que esse texto diz. Obedeçam os pais. Esse é um outro princípio. Essa é uma outra... Tentando achar o controle aqui para dar o gatilho, né, pro menino, mas não vai rolar. Ele pegou o jeito? Tá bom. Ah, tá, entendi. Olha só, que boa, hein? Mas, gente, olha só o texto. Efésios 6, versículo 1 ao 3. Diz: Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e você terá longa vida na terra. Gente, esse é o primeiro mandamento com promessa.
Esse é um outro princípio. Convidar a família a participar dessa decisão. Eu fico imaginando, esse tempo atrás, há 1 ano e meio atrás, eu fui pedir a Mari em namoro, certo? Conhecendo ela. E aí eu pensei, cara, eu vou conhecer a família dela. E eu quero que a família dela nos abençoe, porque eu entendo que a bênção de Deus, um dos meios dele dar resposta é a família abençoando, é a família dando ok. Aí eu falei assim, cara, deixa eu me colocar no lugar do pai. Um dia eu vou ser pai. Eu sou doido para ser pai de uma menina. Doido. Coitado, né? Sou doido. Mas eu fiquei imaginando o pai. Disse, vamos pensar. Eu vou chegar lá e vou pedir a filha dele em namoro. Ele vai olhar para mim e vai falar assim, nem te conheço. Nem conheço a sua história. Nem sei quem você é. Aí imagina eu chego lá de Juliette, bigodinho fino, cabelinho na régua, pá, aquela coisa toda. E aí, mano, o cara vai olhar pra mim e falar assim, mano, te conheço. Tem sua história? Onde você trabalha? Quem são seus pais? Aí eu falei assim, cara, se eu não quero isso pra minha filha, eu não vou querer pra filha dos outros. Aí eu até falei pra Mari, falei assim, ó, eu quero conhecer seus pais. Ela, nossa, mas já? Eu falei, não, calma. A gente tá na amizade, a gente tá se conhecendo, mas eu quero que eles me conheçam. Eu quero dar a oportunidade deles me conhecerem pra saber quem eu sou. E aí, então, o seu pai e a sua mãe falam assim, ó, tô conhecendo eles, e ó, eu dou ok. Porque eu dei a oportunidade dos pais participarem desse relacionamento. Eu dei a oportunidade deles expressarem a opinião deles a respeito de mim. Porque poderia muito bem o pai virar e falar assim, não vou namorar. Nunca vou deixar minha filha namorar com você. Quando depois ela te conhece, eu te conhecer, aí beleza, eu posso pensar. Mas o que a maioria dos pais fazem? Pode namorar, que legal. Você, e no fundo ele tá, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Tô deixando minha filha com esse cara, isso, aquilo. E eu não sei se vocês ouviram a história aqui. Quanto tempo você esperou para namorar a Salima? Porque os pais... Hoje você tá feliz da vida? Não só um, né? Duas festas de casamento. Na pandemia ainda, galera. Olha só. Mas assim... Misericórdia, né? Mas olha, gente, o que eu quero dizer para você, olha o quanto que é importante os pais estarem abençoando. Os pais estarem confirmando o relacionamento. Isso é uma bênção de Deus. Outra coisa que é bênção de Deus, outro princípio, vou passar mais um pouquinho, é o conselho da liderança. Olha só o que Provérbios vai dizer. Sem uma liderança sábia, a nação cai. Ter muitos conselheiros, muitos conselhos, lhe dá segurança. Pode passar, Paulinho, que vai aparecer isso. Gente, ter conselheiros, pessoas experimentadas é muito bom na caminhada. Vão te ajudar muito a percorrer e a evitar erros, falhas. E uma coisa muito importante, essas pessoas vão fazer perguntas para vocês que vocês nem pensaram em fazer um para o outro. Porque o que a gente geralmente vê? A gente vê um casal que vem conversar com a gente com um discurso muito bonito. Com um plano de carreira, de vida assim, sensacional. Não, porque em tantos anos a gente ia fazer isso, aquilo e tal. Porque nas brigas a gente vai pensar e vai agir dessa forma, disso, daquilo. Eu vou ser desse jeito, ela vai ser desse, isso eu... Aham. Ele... Bem isso, sabe? E eu falo assim, vocês já pensaram nessa implicação, nisso, quando acontecer isso, quando acontecer aquilo? Não. Já pensaram quando for assim, assim, o propósito assim, você tem um pensamento diferente dela em relação a isso? Já pensaram nisso? Não. Vocês já pensaram em tal coisa e isso e aquilo? Poxa, Arthur, não. Assim, gente, o discurso pode parecer muito bonito, mas na prática, a história é outra. A história é outra. Às vezes a gente vai falar assim, mais perfeito, né? A gente olha aquele texto, não se põe a sua ira antes do pôr do sol.
Então vocês têm que resolver rápido a briga, a treta. Parceiro, tem dia que não dá, não. Filho. Tem dia que que o sol se põe, a lua tá lá. Sai fora, Jorge. Mas acontece. Você vai perder muito o olhar de Disney que a gente tem sobre relacionamento. Sabe, esse olhar de ótica perfeita. Relacionamento tem as suas dificuldades, sim. E você precisa de pessoas ao seu lado para você construir maturidade. Para que lá na frente vocês dois sejam maduros para resolver os problemas sozinhos. Mas no começo é muito importante você ter pessoas que andem com vocês, que ajudem vocês a enxergar pecados que, pela ótica apaixonada, pelo vislumbre do cara sensacional, da pessoa mágica, vocês acabam não enxergando. Vocês acabam não enxergando. Então, pessoas, líderes, eles são importantes. E uma coisa que eu digo, cuidado com conselhos de pessoas que estão vivendo a mesma fase que você. Porque vocês são pessoas diferentes. Cuidado quando você pede conselho para quem está namorando. E você também está namorando. Cuidado. Porque vocês estão lidando com as mesmas fases. Por isso que o melhor é você procurar pessoas experimentadas. Pessoas que já estão um passo à frente para te dar conselhos sábios, dizendo assim, ó, eu já andei por onde você andou. Eu já falei para ela que eu não deveria ter, que você não deve falar nunca. Eu já me expressei de uma forma que, cara, se você se expressar desse jeito, a casa vai cair, parceiro. Isso te ajuda. Isso te faz crescer. E outra coisa de conselho, procure conselhos de forma ímpar. Como assim? Não é 1, 2. Não, procura 3 pessoas, 3 casais para você se aconselhar. Porque daí você vai poder tirar o empate, né? Às vezes um fala sim, outro fala, hã? É, a voz de Minerva, né? Aquela coisa toda. E vai poder ajudar você no discernimento da situação que vocês estão vivendo. A vocês tomarem uma escolha sábia, mas procure pessoas sábias, pessoas tementes a Deus. E se vocês procurarem qualquer tipo de conselheiro, a nação vai cair. Foi o que aconteceu com Roboão. Ele foi buscar conselho dos amigos dele, os amigos dele deram um conselho que era totalmente contrário àquilo que seria melhor para a nação. E o que aconteceu? Ele não ouviu o conselho dos mais velhos. A nação se dividiu, quebrou, acabou tudo. Sabe? Então, se você quer que o seu casamento, o seu relacionamento, ele perdure, ele seja firme, forte, procure pessoas que vão aconselhar você nesse processo de namoro. Porque o namoro é um vestibular para você ter a pessoa para sempre. Então vai ter alternativas no vestibular que você não vai saber responder. E essas pessoas que já estão lá na frente vão poder te ajudar, vão facilitar você na decisão que você tem que tomar. É o lance do show do milhão. Quem assistiu o show do milhão já? A busca por universitários. Só eu e você, Mar. Meu Deus, estamos velhos, hein? É a idade, né, mano? Mas tinha um programa Show do Milhão, tinha pergunta lá, você não sabe a pergunta, você quer ajuda? Procure os universitários. As pessoas que já estão lá na frente, que podem te ajudar a responder. Tá ok? Outra coisa, outro princípio. Modelo bíblico, pessoal. Modelo bíblico. Olha só o que o texto de Gênesis 1 diz. Então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e ele será semelhante a nós. O propósito de Deus é que sejamos semelhantes a ele. Nós somos criados para sermos parecidos com ele. E mesmo depois do pecado, olha só o que Paulo diz. Ele diz o seguinte. Mais um? Portanto, como filhos amados de Deus, imitem a Deus em tudo o que fizerem. Nós somos chamados ao quê? A ser parecidos com Jesus. A sermos parecidos com Deus. A ter as características dele. Então Jesus, pessoal, não quer entregar a sua noiva para qualquer um. Ele não fez isso com a igreja. Então se Jesus não fez isso, Deus não quer entregar você a qualquer um. Não quer entregar você a qualquer pessoa. Ele deseja que você se relacione com alguém que se parece com ele. Que se parece com ele. E aí então você vai encontrar a verdadeira felicidade. E aí então você vai encontrar alguém que te ame, que se entregue por você, que cuide de você, que zele por você, que santifique você. Então não se relacione com a caricatura de Jesus ou que fazem de Jesus. Se relacione com a pessoa autêntica de quem Jesus é e que essa pessoa reflete quem Jesus é. Outra coisa que eu digo, há homens e mulheres aqui neste lugar que se parecem sim com Jesus.
e que estão batalhando para se parecer com Jesus. Então, um desafio que eu lanço para você é a cada dia da sua vida, se pareça mais com Jesus. E aí, então, você vai encontrar alguém que é parecido com ele. E quando vocês se encontrarem, parceiro, é só glória. Aleluia. É só glória. Mas para você se parecer com Jesus, e essa pessoa também se parecer com Jesus, é muito importante ter promoção no relacionamento. E o que é isso? É você promover crescimento espiritual. Vocês promoverem crescimento espiritual. Ambos estarem caminhando e amadurecendo na vida espiritual. Olha só o que o texto de Efésios 5, 18 ao 20 diz: não se embriaguem com vinho, pois ele levará vocês ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si, entre vocês, e louvando ao Senhor de todo o coração com músicas. Portanto, deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que isso está querendo dizer? Gente, nós precisamos viver juntos em um relacionamento crescente com Jesus. Então, dentro do relacionamento, essa pessoa precisa levar você para mais perto de Cristo. Se parecer com Cristo Jesus. Se essa pessoa não faz isso, isso é um alerta. Já é um alerta. Eu gostei muito da pregação do Ebenezer Bittencourt um dia na nossa igreja, que ele falou sobre o primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre de Jesus aconteceu num contexto de casamento, aonde muito me chamou a atenção a aplicação dele, dizendo o seguinte, que aquele casal convidou Jesus para o relacionamento. Aquele casal convidou Jesus, e nós precisamos convidar Jesus para o nosso relacionamento todos os dias. E através do quê? Através de salmos, da palavra dele, de hinos, de cânticos espirituais, com gratidão. Nós precisamos trazer Jesus para o nosso relacionamento. Então, na sua lista de convidados do relacionamento, Jesus precisa ser a primeira pessoa. A primeira pessoa. A primeira pessoa. E Filipenses 2:4 diz: cada um, cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros, do seu próximo. No seu futuro relacionamento, a Bíblia vai dizer: ame o seu próximo como a ti mesmo. No seu futuro relacionamento, a sua esposa, o seu marido, vai ser o seu próximo mais próximo. Vai ser a pessoa que você vai ter que cuidar muito bem. Amar muito bem. Para vocês, meninos, sinal de masculinidade não é pegar várias meninas, mas é ter um relacionamento com uma mulher e fazê-la feliz. Eu vejo muitos homens achando que é o bam, se relacionando com muitas meninas. Ser homem de verdade não é você se relacionar com muitas meninas. Homem de verdade é pegar na mão de uma mulher e ir com ela até o fim. Isso é ser homem de verdade. Porque eu vejo muitos homens aí sendo super conquistadores, mas poucos homens que levam meninas, mulheres, a se parecerem mais com Jesus. E a gente vive uma geração de banana. A gente vive uma geração de homens fracos de fé. Homens que não estão assumindo a sua posição de liderança. Como eu falei no sábado, na pregação, homens que têm a síndrome de Peter Pan, que não querem crescer. Mas essa é a nossa responsabilidade dentro do casamento, dentro do relacionamento. Promover crescimento. E o crescimento ele deve ser progressivo. O crescimento ele deve ser progressivo. Ambos devem caminhar para Deus. Pode passar, Paulinho. Ambos devem caminhar para Deus. Vocês estão se amando. Tá tudo bonito. O começo do relacionamento é muito maravilhoso. Só que vocês devem visar a Cristo Jesus. Visar a Cristo Jesus. Vocês devem ter um alvo. E o crescimento com Cristo ele é progressivo. E à medida que você vai conhecendo a Jesus, você vai entendendo melhor da cruz. Vocês dois vão se rendendo mais a Ele. E o relacionamento de vocês vai ver um Jesus maior, melhor, que lida com todas as dificuldades, que direciona vocês e trata o pecado de vocês. Porque o maior problema hoje dos relacionamentos é que os casais não querem tratar os seus pecados dentro do relacionamento. E aí eu vejo um número gigantesco de divórcio. Gigantesco de divórcio, gente. Dentro da própria igreja, um número gigante de divórcio.
Por quê? Porque os casais não tratam os pecados no namoro. Eles querem tratar lá dentro do casamento, sem maturidade nenhuma. E quando chega lá, só treta. Mas à medida que vocês caminham com Deus, vocês vão tendo uma compreensão maior de quem Cristo é, de quanto pecadores vocês são. E o relacionamento? O que é o relacionamento? O que é o namoro cristão? São dois pecadores que decidiram pegar na mão do outro e caminhar para Cristo. Isso é um namoro cristão. Isso é um relacionamento cristão. Porque quanto mais perto de Deus vocês estiverem, mais próximos um do outro vocês vão estar. Porque Ele é a fonte real de amor. Outra coisa. Pureza. Olha só o que o texto de Tessalonicenses diz. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender. É sua responsabilidade conhecer o seu próprio corpo. Cada um deve aprender a sua dificuldade, a controlar o seu corpo e assim viver em santidade e em honra, não em paixões sensuais como os gentios que não conhecem a Deus. Então, o padrão de Deus para o relacionamento é o quê? Santidade. O princípio de Deus é santidade. E essa é uma das áreas que a gente não vê hoje os jovens batalharem, mas se entregarem facilmente, por falta de vigiar, por falta de estabelecer limite. E muitas vezes o limite precisa ser rigoroso. Porque vocês estão a fim de agradar a Deus. Eu sei de muitos casais que chegaram para mim e falaram assim, Arthur, a gente quer namorar. Eu falei assim, ok, bacana. Mas vocês sabem que vocês vão ter que lidar com um negocinho que se chama aí, ó, parte sexual. Porque vocês já tiveram retrospectos antes. Vocês tiveram histórias. Então, por vocês terem tido um retrospecto, vai ser muito mais difícil a luta. Mas se vocês estão a fim de agradar a Deus, vocês vão viver algo maravilhoso. Eu tenho histórias de casais que decidiram viver isso. Estavam tudo errado, tudo torto. Eu falei assim, não, Arthur, a gente quer viver em santidade porque a gente entendeu que a vontade de Deus é a santidade. E aí, beleza, vamos lá, vamos orar, vamos caminhar junto, vamos discipular, vamos isso, vamos juntos nessa. E aí, então eles batalharam por isso. E, gente, Deus tem a capacidade de fazer tudo novo. Quando eles se casaram, um já conhecia o corpo do outro. Um já sabia o que o outro gostava. Mas quando eles se casaram e chegaram no leito, ali para consumar o casamento, eles começaram a sentir como se fosse a primeira vez. Eles começaram a sentir medo como se fosse a primeira vez. Sentiram as dores como se fosse uma primeira vez. Porque eles experimentaram algo novo. Porque Deus tudo pode transformar. Por quê? Porque a vontade de Deus é que nós sejamos santos. E a Bíblia em Hebreus 13:4 diz: honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal de vocês, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. O que esse texto está querendo dizer? Mantenham a santidade de vocês. Não se deixem levar por qualquer coisa. Dica para você. Se a pessoa não se preocupa com a tua pureza, essa pessoa não te merece. Pois ela com certeza não está te levando para mais perto de Deus. O teu namoro só vai agradar a Deus se ele não estragar a tua vida espiritual. O teu namoro só vai agradar a Deus se ele não estragar a tua vida espiritual. E se você não se der o valor agora, se você não impor os limites agora, não reclame de lá na frente ser tratada como uma mercadoria. Não reclame. Porque Deus está te dando a oportunidade de você fazer o correto. De você viver o bom presente de Deus para esse momento. Mas lembre que o nosso coração é enganoso. A beleza é enganosa. A química é enganosa. E ela não sustenta casamento. Mas agora o amor, o verdadeiro amor, que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo confia, esse sim suporta qualquer coisa. Porque ele
está alicerçado em quem é o verdadeiro amor, Deus. Mas eu quero trazer uma palavra de paz, de consolo para vocês. Porque pode ter acontecido algo na sua vida, na sua história, e dizer o seguinte: poxa, Arthur, mas eu já falhei. Poxa, Arthur, eu já caí. Poxa, Arthur, eu perdi minha virgindade. Poxa, Arthur, será que Deus ainda tem uma boa história para mim? Poxa, Arthur, na minha mente eu fico pensando, na hora que eu for falar para ele que eu já perdi minha virgindade, ele vai olhar para mim e vai dizer assim: eu não quero mais nada com você. Arthur, quando ela souber o quanto eu fui viciado em pornografia, ela vai ter nojo de mim. Deixa eu dizer algo. Se você está buscando alguém que é parecido com Jesus, na hora que você contar isso para ele ou para ela, ele vai olhar e dizer para você assim: os seus pecados foram lançados no mar do esquecimento. E não há ninguém que possa te julgar. Porque Deus já te perdoou. E a sua história agora é nova. A sua história agora é nova. E Deus, como todo-poderoso que Ele é, Ele tem a capacidade de fechar o jardim novamente. De você experimentar algo vivo, pleno, nele. Então, se você já passou por isso, se você no seu relacionamento, poxa, está dando tudo errado, a gente já está errado, há uma chance de recomeçar. Porque Deus não se cansa dos nossos recomeços, se de fato forem recomeços. Deus não se cansa dos nossos recomeços, se de fato forem recomeços. Então Deus quer transformar sim o seu relacionamento. Deus quer sim transformar a sua vida. Então busque viver a santidade dele. E tenha em si, quarto P, propósito. Entre num relacionamento visando um propósito. Qual é esse propósito? Casamento. Não é entrar num relacionamento por entrar, de qualquer jeito, de qualquer forma. É entrar visando casamento. Olha só o que o texto de Mateus 19 diz. Respondeu Jesus. Eles registram que desde o princípio, as escrituras registram que desde o princípio, o Criador os fez homem e mulher e disse, por isso, homem e mulher, homem, deixe o pai e a sua mãe e se una à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Uma vez já não são mais dois, mas agora se tornam um. E aquilo que Deus uniu, ninguém pode separar. Olha só o que esse texto está dizendo. Homem e mulher, deixe seu pai e mãe e se una à sua esposa, ao algo bem precioso. E vocês se tornarão um só, uma vez. Agora vocês não são mais duas pessoas isoladas, divididas. Não, vocês são duas pessoas, agora unidas em um só propósito. E se vocês se uniram em Deus, nada e ninguém tem poder de separar. Nada e ninguém tem poder de separar. Sabe uma das coisas que eu vejo? Eu olho para Gênesis 1, padrão perfeito. Casal perfeito, Adão e Eva. Eu olho para Gênesis 3, vejo que tudo deu errado. Tudo deu errado. Pecado veio, consequência, arrebentou tudo, quebrou tudo. E aí então, Deus vem com a consequência. Deus vem falando como, o que deve ser feito. E daqui a pouco, nós vemos Gênesis 4. E tinha tudo por conta do pecado. A consequência era que eles se separassem. Tinha tudo. Perfeito, o quadro perfeito para que eles se separassem. Mas em Gênesis 4, eu vejo os dois unidos, continuando firmes e tendo filhos. O que isso significa? O que isso nos ensina? Ensina que, se nós, como casais, no nosso futuro relacionamento, quando tivermos um pecado, chamarmos a Jesus para o nosso relacionamento, para tratar o nosso pecado, ele tem capacidade de restaurar qualquer tipo de pecado. Qualquer tipo de problema. Qualquer tipo de problema. Porque ele tem poder para transformar. Então, pessoal, nós precisamos visar casamento, porque casamento é um completando o outro. É um completando o outro. Esse é o segredo. Casamento é isso. Gabi, você é diferente do Paulinho? O Paulinho te completa?
Paulinho, você é igual a Gabi? Ela não te completa? Mateus, você é igual a Sally? Ela te completa? Mais alguém casado aqui? Você que tem já gente encaminhada, né? A glória do Senhor Jesus. Amém. Mas, gente, eu tô vivendo um noivado com a Mari. Quando eu olho para ela, eu vejo Deus me completando. Eu vejo Deus me completando. Porque eu tenho muito pecado, muito problema. Muitos. E ela vai lá e ainda deseja tratar os meus pecados. Me ajudar. Me fortalecer. Me ajudar nas minhas fraquezas. Da mesma forma, quando eu vejo ela triste, angustiada, eu vou lá e tento dar uma injeção de ânimo nessa menina e falo assim, vamos lá, vamos continuar. E a gente vai se completando. Quando a Mari está em desespero, eu tenho que ser a calmaria. Quando eu estou em desespero, ela tem que ser a calmaria. Sabe, quando eu estou fazendo algo errado, ela vem e me corrige. Quando ela está fazendo algo que, não está muito legal. Vou falar que ela está fazendo algo errado? Eu vou lá e tento ajudar a ditar o caminho. É dica, tá, galera? Mas, na medida que a gente vai caminhando com Deus, a gente vai tendo a certeza do bom presente que Ele nos dá, de ter alguém do lado. E essa pessoa nos completar. Por isso que quando eu comecei falando desses textos, primeiro texto, bem-aventurado o homem que encontra uma esposa. Algo excelente. Se você encontrou um homem que ama a Deus, como Cristo amou a igreja, e ama você como Cristo amou a igreja, você vai ter um bom presente, uma boa lembrança, uma boa representação de quem Cristo é no seu lar. E você vai ser feliz. Por quê? Você está se completando. Ele te completa. E eu quero retrazer de volta as duas frases que eu usei no sábado. Uma do John Piper que diz: homens com almas cheias do evangelho não verão as mulheres como coisas para manusear ou controlar, mas como tesouros para honrar e proteger. E a frase do C.S. Lewis: o coração de uma mulher deve estar tão escondido em Deus que um homem, para achá-lo, precisa buscar a Deus. Meninas, protejam o coração de vocês. Protejam. Eu sou homem. E eu sei que a gente tem a capacidade de dobrar, de mentir, de ser uma pessoa perfeita e depois se revelar um monstro. Eu sou homem. Estou dizendo isso para você. Então tenha o coração em Deus, guardado em Deus. Porque homens com almas cheias do evangelho verão as mulheres como coisas, não para manusear ou controlar, mas como tesouros para honrar e proteger. Quando você encontrar, na verdade assim, espere, pois este homem irá te encontrar. Espere em Deus. Confie. Por mais que seja difícil, porque a carência bate. A idade vai passando e o desespero vai aumentando. Mas espere. Confie. Faça um marketing pessoal também. Invista. Né? Aquela coisa toda. Mas você vai encontrar em Deus alguém que não vai vir para controlar a sua vida e nem para manusear você, mas vai vir para completar você. E aí então você vai ver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, eu sei que eu me estendi hoje, mas eu precisava falar isso para vocês, porque o meu desejo é que nós venhamos a ter uma geração forte, famílias fortes. Eu não quero ver você entrando num relacionamento de forma errada. Eu não quero ver você depois chorar por uma escolha errada. Mas
O lindo de ver, e o que eu tenho visto nos últimos dias na nossa igreja, é casais que chegam no altar com um coração totalmente rendido a Deus. E hoje tem se tornado exemplos para nós de que esperar vale a pena. Se você estava aqui semana passada, você viu um jovem chamado Samir, que esperou 30 anos para encontrar a Tati. Mas que encontrou o melhor de Deus para a vida dele. Então vale a pena esperar. Você não perde nada por esperar. Tem muita gente que usa essa frase como algo com conotação vingativa. Mas na verdade você não perde nada. Nada por esperar em Deus. E Ele vai dar o bom presente para você. Então, para refletir e praticar, Deus não quer te dar um namorado ou uma namorada, Ele quer te dar um marido e uma esposa. Segundo, princípio, promoção, pureza e propósito são apenas orientações para você tomar uma decisão sábia. E terceiro, esperar em Deus pode ser difícil, mas nunca será pior do que as consequências por uma escolha errada. Feche seu olho, rapidinho. Eu quero lançar um desafio para você. A gente já tem falado muito disso, da listinha, né? Alguns já deram um sorriso porque já devem estar fazendo a listinha. A listinha é algo simples, não deve ser um pergaminho. Ok? Mas vocês também, meninos. Comecem a orar para Deus direcionar vocês em escolhas corretas. Para que vocês venham a ser protegidos de entrar em rotas que vão levar vocês a um buraco de vida. Essa área é muito importante. Por isso que a gente gastou esse mês falando sobre relacionamento. Então essa é uma decisão muito importante para a sua vida. Então você agora está bem orientado a não errar nessa área. Então peça agora a Deus para que Ele continue a formar o caráter dele em você. Para que você seja a pessoa que Ele quer que você seja. E aí então você encontre uma outra pessoa que parece com Ele e viva o grande propósito dele. Proteja o coração de vocês. Amem a Deus mais do que qualquer coisa. Amem a Deus mais do que qualquer coisa. Amem a Deus mais do que qualquer outra pessoa. Porque se vocês amarem a Deus mais do que qualquer outra pessoa, de qualquer outra coisa, vocês então experimentarão o amor verdadeiro. Deus, eu quero orar, Pai, por esses jovens que aqui estão. Jovens que com certeza, Deus, estão passando por crises nessa área. Jovens que muitas vezes fazem orações do sentido, Deus, nós damos o controle da minha vida às tuas mãos, mas tiramos a pilha quando se trata de relacionamento. E aí então o controle não funciona. Então nós pedimos, perdoa os nossos pecados em relação a isso. Perdoa essa nossa atitude em relação a isso. Perdoa, Deus, porque nós fizemos sim escolhas erradas. Nós ignoramos os teus princípios. Nós pulamos o guarda-reio para tentar viver a nossa vontade. Mas o que acabou, Deus, é que eu encontrei frustração. Eu me deparei com um muro que machucou o meu coração. Eu me deparei com uma jornada errada. Com pessoas que vieram, dilaceraram, amassaram, destruíram a minha santidade. Aquilo que o Senhor tanto pede para que eu preserve, eu entreguei para a pessoa errada. Mas eu quero te pedir, Pai, que o Senhor me ajude nesse recomeço. Eu quero te pedir, Deus, que no meu relacionamento que nós estamos agora, como casal, a gente venha olhar para a tua santidade, a gente venha olhar para o teu bom prazer, a gente venha olhar para o teu propósito, a gente venha se alinhar, Deus, com aquilo que tu quer que a gente viva. E se eu, Pai, sou um jovem que está solteiro, eu quero te pedir que me leve para mais perto de ti, que me faça viver no oceano da tua graça, que me faça confiar em ti mediante as ondas, mediante a muitas pessoas que têm falado coisas, Deus, que são contra a tua vontade, têm tentado me levar a viver uma vida longe do Senhor, longe dos teus princípios, a me jogar no meu prazer. Me ajuda a fugir, Deus, da tentação. Me ajuda
num momento de tribulação, aonde a onda foi muito mais forte do que eu posso suportar, eu venha olhar para o Senhor e saber que lá o Senhor está a cuidar de mim. E vem andando sobre as ondas para cuidar de mim. E vem acalmando o mar para cuidar de mim. E vem pegando na minha mão para me levar a viver, Deus, a tua boa, agradável e perfeita vontade. É isso que eu quero, Deus, te pedir para a vida dos meus irmãos. Te pedir, Deus, para a vida desses jovens. Que eu quero ver, Pai, lá no futuro, o rostinho de cada um deles, feliz com a família que o Senhor deu para cada um deles. Com filhos, com um bom marido, com uma boa esposa, construindo e deixando um legado de temor ao Senhor, porque eles fizeram uma escolha no tempo presente, e essa escolha no tempo presente garante o seu futuro. Então é isso que nós te pedimos. Desde já te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus.